Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós estamos na campanha A Vinda do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando podemos ler, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá? Atos, capítulo 19, diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Amém? Fala assim comigo: meu Deus, nesta noite, venha falar ao meu coração através da tua palavra. Amém? E amém. Toma teu assento, por gentileza. Todos juntos batem palma de vitória e adora o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vamos aprender algo diferente aqui nesta noite a respeito do diagnóstico espiritual das 7 igrejas da Ásia. Quando a Bíblia se refere às 7 igrejas da Ásia, a Bíblia nos traz um despertamento sobre o tipo de igreja que somos nós. Se nós estamos agradando ao nosso Deus, se estamos aprendendo com o Senhor, como que nós estamos nos dias atuais? A Bíblia fala conosco desta forma. Este texto sagrado apresenta o nome das 7 igrejas da Ásia. Todas estas 7 igrejas eram ligadas entre si por uma grande entrada triangular. Estas cidades eram os principais centros dos seus respectivos distritos. Das 7, só Éfeso, a figura da forma importante, uma outra parte do Novo Testamento. Quando Paulo realizou o grande trabalho missionário no livro de Atos, capítulo 19, 3 das suas epístolas se relacionam a esta cidade. A epístola aos Efésios, 2 epístolas pastorais dirigidas a Timóteo, que na época pastoreava a igreja de Éfeso. Tiatira só é mencionada como cidade de Lídia, convertida por meio da pregação de Paulo em Filipos. Veja comigo no livro de Atos, capítulo 16, verso de número 14. Livro de Atos, capítulo 16, verso de número 14. Nós vemos uma missão da igreja na face da terra. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí a Bíblia diz assim: depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Amém? Amém. Irmãos, a missão da igreja é a alma. A missão da igreja é ganhar vidas. Nós vemos aqui, através da pregação de Paulo, uma mulher que se converte ao Evangelho, por nome Lídia. E nós vemos que quando ela se converte, o seu coração já é transformado
a ponto de cumprir com a justiça divina e ser batizada. A Bíblia fala a respeito de Laodiceia. Recebeu de Paulo uma epístola que se perdeu. Colossenses capítulo 4, verso 13 ao 16. Colossenses capítulo 4, verso 13 ao 16. Glória a Deus, glória a Jesus. Uma epístola que se perdeu. Mas por que se perdeu? Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, 13 ao 16. A Bíblia diz assim: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Níqua e a igreja que está em sua casa. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos laodicenses. E ao que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que se cumpra. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo falando a respeito da igreja de Laodiceia, que ficava próxima à cidade de Colossos. Outra das 4 igrejas, Esmirna, Pérgamo, Sardes e Filadélfia, não são mencionadas em nenhuma outra parte da Bíblia. Jesus aponta apenas o sintoma espiritual destas igrejas. Ele apresenta cura para cada sintoma diagnosticado nestas 7 igrejas. Em qualquer época da história, sempre existiram crentes compromissados e descompromissados, crentes avivados, crentes frios, crentes fiéis, crentes indiferentes. Vejamos lições das 7 igrejas da Ásia. Éfeso, a igreja ortodoxa na doutrina, mas fria no amor. Jesus disse: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Verso 2 até o 4, perdão. Apocalipse capítulo 2, verso 2 até o 4. Diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Irmãos, nós temos um Deus que não dorme. Temos um Deus de olho fito a cada detalhe nesta terra. A cada
Deus está atento em tudo. Então Deus olha para esta igreja, e Ele diz assim para esta igreja: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, eu também sei, que não pode sofrer os maus. Mas aí o Senhor diz assim, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Irmãos, nós vemos Deus se endereçando ou dando o endereço da tal igreja, que o Senhor não a constitui como uma igreja do Deus vivo. Nós vemos Deus dando o endereço, nós vemos Deus se direcionando a uma igreja, dizendo que Deus está de olho em tudo que é colocado diante dela. Aí o Senhor diz assim: muitos se levantam ou se ponham na posição de apóstolos e não são, a ponto que o Senhor aponta eles como mentirosos. Esta é a igreja que o Senhor reprova. Quer dizer, a igreja que não coloca de acordo a palavra do Senhor, a igreja que deixaste o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? É não obedecer mais a palavra, não guardar mais os mandamentos, e Deus reprova isto. Isto é a igreja que Deus reprova. O Senhor diz assim: olha, sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Presta atenção, o Senhor está dizendo que ela trabalha, ela luta, mas só que não adianta trabalhar, não adianta lutar e não estar de acordo com a vontade do Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu aprendi lá atrás que quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos no primeiro amor. Nós todos os dias queremos fazer tudo para Deus, orar, jejuar, buscar. E aí tem muitos que dizem assim, que o tempo vai passando, as lutas vão chegando, as dificuldades vêm, o primeiro amor esfria. Muito bem, às vezes ficamos fracos na oração, às vezes ficamos fracos no jejum, mas a ordem do Senhor é que não deixamos o primeiro amor. Nós não podemos deixar o fogo de Deus se apagar. Nós não podemos deixar a fé esfriar. Nós não podemos deixar com que o inimigo desanime a mim, desanime você, desanime a igreja. Nós temos que permanecer firme, procurando sempre manter acesa a chama, o poder e o fogo do Espírito Santo. Quem bate palma e dá glória? Aí o Senhor diz assim, lembra-te, pois, aonde caíste, ó igreja. Lembra qual é o pecado, lembra qual é o prejuízo que está trazendo o fracasso espiritual. Aí o Senhor diz, eu estou dando uma oportunidade, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando o Senhor diz arrepende-te, o Senhor diz volta aonde você começou. Voltamos aonde nós começamos, cheios de fé, cheios de atitudes agradáveis ao Senhor. É isto que o Senhor fala com a igreja da Ásia. Aleluia! Quem me entende, diga glória a Deus. Então veja que o Senhor repreende ela para salvar ela. Quando o Senhor repreende nós, não é para condenar nós, mas para que a igreja seja salva. Aí o Senhor diz, brevemente virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Em outras palavras, o Senhor diz, se tu não te arrependeres, não te consertares, eu poderei riscar o nome do livro da vida, poderei riscar o nome daqueles, do meio daqueles que fazem
parte da salvação? Irmãos, é assim que Deus trata com a igreja que não está no propósito de cumprir com a vontade do Senhor. Amém? A cura para esta igreja é reconhecer o seu pecado, voltar à prática das primeiras obras. Agora presta atenção, a cura não é somente a cura do câncer, não é somente a cura da enfermidade. A parte espiritual também precisa de cura. Uma igreja que não tem vida espiritual, não se tem prazer de fazer parte dela. Mas o Senhor diz assim, que a cura que o Senhor tinha para esta tal igreja, o Senhor diz assim, que tinha abandonado a doutrina. O que é doutrina? É a santificação. Presta atenção, igreja. Você que não quer mais pregar a doutrina, não quer mais exigir a santificação, olha o que o Senhor está dizendo: se não te arrependeres, se não te consertares, o Senhor diz que virá com justiça contra mim, contra você, contra a sua igreja, se não se humilhar, se não reconhecer o seu pecado e voltar a praticar as primeiras obras. Amém? No livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 5, irmãos, se humilhar diante de Deus não é vergonha. Se humilhar diante de Deus é reconhecimento e temor ao Deus Todo-Poderoso. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém? A ordem do Senhor: lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. A igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja pobre, mas fiel a Cristo. Ele disse: eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza. Apocalipse capítulo 2, verso 8 até o 11. Veja comigo. A segunda carta é endereçada à igreja a igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Quem me entende, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. A primeira morte, eu entendo que é quando o homem e a mulher abandonam o mundo, abandonam o pecado, e ele nasce de novo. A primeira morte é quando a pessoa se converte a Cristo e passa a ser uma nova criatura. Lá em João capítulo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento e tal. Enfim, agora tem a segunda morte. A segunda morte é quando a pessoa pode partir desta terra para um outro caminho. E esse outro caminho, depois da partida daqui, tem 2 caminhos ainda. Aí as pessoas dizem: acabou o sofrimento. Morreu aqui, estava doente, estava enfermo, acabou toda
consolador. Acabou o sofrimento, é engano. Agora que vai começar, se não for salvo. Ou agora que vai virar, ou agora que vai viver em paz, se for salvo. Porque prestem atenção, o Senhor olha para a sua igreja, e Deus se agrada dela a ponto de dizer: é uma igreja que tem vivido o meu verdadeiro amor. Aí o Senhor diz: igreja, eu tenho visto a tua obra, eu tenho prestado atenção em tudo que esta igreja tem enfrentado. Ela tem tribulação, é uma igreja pobre, é uma igreja que sofre, é uma igreja perseguida. Aí o Senhor diz assim: mas tem aqueles que são ricos, que blasfemam contra ela, que se levantam contra ela, que perseguem ela e tentam destruir ela. Então veja bem que o Senhor descreve a sua igreja como uma igreja que é afrontada. A igreja que está prestes, ou que está enquadrada, digo melhor, em cumprir com a justiça divina, guardar os mandamentos divinos, o Senhor diz que essa igreja sofre. Muitos vão tentar persegui-la, mas o Senhor diz assim: olha bem, e a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, presta atenção, a blasfêmia dos que se dizem ser cristão e não são. Ah, pastor, mas eles carregam a Bíblia, mas Deus diz que não são, porque se eles fossem, eles não perseguiriam a igreja de Deus. Aí a Bíblia diz assim: mas são sinagoga de Satanás. O interessante é que Deus já é reto. Deus não procura atalho para a palavra. Você entende? Deus, ele é reto na sua palavra, ele é perfeito na sua palavra. Aí o Senhor diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo pode até lançar alguns de vós na prisão, para ser tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está dizendo: a minha igreja precisa ser fiel até a morte. Ah, pastor, mas chegou o momento da minha partida. O Senhor disse: foi fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Quem bater palma e dá glória. Aí o Senhor diz assim, olha, no verso 11: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que vencer, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Vocês que estão nos ouvindo, o Senhor está falando conosco. Os que vencer, a morte não terá poder sobre ele. Pastor, mas vencer o quê? Vencer tudo aquilo que Deus abomina. Vencer tudo aquilo que não faz parte da vida dos salvos. Como é que eu consigo saber, pastor? Lendo a palavra do Senhor. Quem bate palma e adora o nome dele? A cura para o sofrimento daquela igreja seria o troféu à vida eterna. Apocalipse capítulo 2, verso 10 e 11. A cura para a igreja de Esmirna era o troféu, a vida eterna. Essa igreja, presta atenção, é uma igreja que não tem um templo valioso, é uma igreja pobre, é uma igreja sofredora, é uma igreja que enfrenta muita tribulação. E aí o Senhor está olhando para ela, o Senhor está olhando para ela, acompanhando ela, e Deus diz assim, que o Senhor tem uma grande vitória para esta igreja.
a ponto que a Bíblia diz que o troféu que Deus preparou para a igreja de Esmirna era e é a vida eterna. Quem me entende, diga glória a Deus. A igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava o pecado, mas tinha alguns fiéis. Jesus disse: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17. A terceira carta à igreja de Pérgamo é endereçada a ela. Endereçada a ela. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, eu creio que vocês entendem e compreendem claramente a pregação feita aqui nesta igreja. Eu creio que nada fica escondido. Eu creio que quando nós prestamos atenção no que Deus está falando, nós nunca seremos enganados. Presta atenção. O Senhor repreende a igreja de Pérgamo, porque a igreja de Pérgamo é a igreja que recebe o pecado, aceita o pecado, cobre como tapete o pecado e protege o pecado. Quer dizer, a igreja de Pérgamo, você não consegue discernir lá dentro quem é crente ou quem não é crente. A Bíblia diz que crente é todo aquele que crê, acredita na palavra do Senhor e crê em Deus. Mas enfim, tem aqueles que crê em Deus e no mesmo momento que ele crê em Deus, ele joga o que ele crê por terra. Porque pela sua atitude e comportamento dentro da igreja, ele está negando o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que Deus repreende a tal igreja a ponto de dizer que ali está o trono de Satanás. Por que ali está o trono de Satanás? Mas pastor, ali tem alguém que prega a palavra, mas prega e o que acontece? Prega e nada acontece. Se prega e não há transformação, se prega e não há mudança de vida, se prega e o pecado continua, quer dizer o quê? O nome do Senhor pode estar sendo anunciado, mas Deus abomina, Deus condena a tal igreja, dizendo que
ela é o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Aí o Senhor diz assim: mas pera lá, tem algumas pessoas ali que ainda procuram seguir, ainda procuram guardar a minha doutrina, mas tem aqueles que não, tem aqueles que estão seguindo a doutrina de Balaão. Balaão quer dizer a doutrina que Balaão, o profeta Balaão, um grande profeta de Deus, que se vendeu por causa do ouro, por causa da prata, se vendeu a Balaque. A Bíblia diz que ele se vendeu por causa do dinheiro. Ele começou a deixar de falar o que Deus mandava, para falar o que Balaque determinava, por causa do ouro e por causa da prata. E quantos estão assim? Aí o Senhor diz assim, que muitos estão seguindo a doutrina de Balaão, a ponto de colocar que a idolatria e a prostituição fazem parte da tal igreja. Mas muitas vezes as pessoas dizem: mas pastor, é impossível uma prostituição dentro da igreja. Mas não é impossível não, porque a partir do momento que as pessoas se apresentam dentro da igreja como se fosse um lugar de balada, com respeito nenhum e temor nenhum a Deus, Deus coloca isto como um lugar de prostituição, porque na verdade dentro dela não está tendo temor e nem respeito ao Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor diz assim, que Ele abomina, Ele rejeita qualquer obra que é feita dentro de tal igreja. Amém? Amém? Quem me entende, diga glória a Deus. Aí o Senhor diz assim, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, quer dizer, com a palavra. Quem me entende, diga amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A quem vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca e uma pedra, aleluia, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Isto é salvação. Isto é reino de Deus. Às vezes as pessoas dizem: ei, é fácil entrar no céu, é só aceitar Jesus. Não, não é só aceitar Jesus, não. Agora vocês vão entender por que muitos hão de chegar até a porta do céu e não hão de entrar. Porque esta palavra aqui sendo pregada, tem os que aceitam ela e os que fecham a porta para não aceitar. Pastor, é difícil ser salvo. Não é difícil ser salvo. É difícil entrar no céu. Não é difícil entrar no céu. Precisamos nascer de novo. Se precisar se arrepender, precisamos se arrepender. Se precisar de conserto, precisamos consertar. Se nós queremos a vida eterna, temos que pagar o preço. Ninguém entra no céu de qualquer jeito, de qualquer maneira, não adianta. Não entra no céu adúltero, não entra no céu fornicadores, não entra no céu adultério, não adianta. Não entra no céu prostituição, não entra. Só entra no céu quem está preparado, lavado, remido no sangue do Cordeiro e com as vestes brancas. Quem bate palma é da glória. Amém? Amém, Jesus? Amém. Quem dá glória a Deus? Glória.
Quem bate palma e glorifica o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo. Ainda em Apocalipse. Você vai ficar bastante em Apocalipse. Aleluia. 2:16. 2:16 do Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tiatira, a igreja que tolerava heresias no seu meio, porém muito empreendedora. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane os meus servos. Ai, ai, ai. Agora pegou. O Senhor dizendo: mas tenho contra ti que o espírito de Jezabel esteja no meio dela, e que ela profetiza, e que ela quer ensinar. Ensinar o quê? O que Jezabel, o espírito de Jezabel pode instruir uma igreja? Instruir a pecar, instruir o mundanismo. E o Senhor diz assim, que o espírito de Jezabel se diz que é um espírito que profetiza. E nós entendemos que pela palavra do Senhor, o dom da profecia, a palavra que significa profecia, é algo tremendo, santo e poderoso. Você pode ver que não é todos que têm o dom da profecia, não é todos. Quando uma pessoa entrega uma profecia, é o próprio Deus falando na boca dessa tal pessoa. Mas não é qualquer um não que Deus entra na boca dele, fala e profetiza. Em primeiro lugar tem que ser santo. Em segundo lugar tem que ser alguém que anda com Deus, caminha com Deus, vive a palavra do Senhor. São pessoas que buscam o dom em vigílias, orações, campanhas e muitas campanhas. Agora o Senhor se endereça ou dá uma direção a alguém que toma posse das coisas do mundo, se apresenta como o espírito de Jezabel, que não tem sinal algum de Deus, e o Senhor diz assim, e quer profetizar, e quer dizer que é Deus que está falando. Aí o Senhor diz: mas eu tenho contra ti que toma tais atitudes. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus escolhidos. E aí tem pessoas que acham bonito alguém que se veste igual homem, se veste igual homem normalmente, e profetiza. E às vezes tem muitos que se dizem conhecedores da palavra, que vê que não está de acordo com a palavra, mas aceitam a pregação. E quando aceita a pregação da tal pessoa, está concordando com o pecado que está sendo colocado dentro da igreja. A igreja do Senhor é um lugar santo. A igreja do Senhor é lugar de respeito.
A igreja do Senhor é lugar de temor. Quando nós entramos na igreja, é para ouvir somente o que Deus tem a falar. Quando nós entramos na igreja, não podemos conversar com o vizinho da esquerda, da direita, não. Igreja é para ouvir a voz do Senhor. É isto que Deus quer de mim. É isto que Deus quer da igreja. Para sermos aprovados na igreja, para sermos aprovados no reino do céu, precisamos ouvir, obedecer o que o Espírito de Deus nos ensina. Quem bate palma e dá glória a Deus? Amém, Jesus? Amém. Apocalipse capítulo 2, verso 18 e 19. Apocalipse 2, 18 e 19. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz: o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente, eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Amém? Amém. Irmãos, é impressionante. É impressionante os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que, se você quiser procurar uma palavra para edificação espiritual na tua vida, seja na internet, aonde for, está difícil. Está difícil. Por quê? Porque estão querendo que o Evangelho de Cristo seja abafado. Estão querendo que a mentira prevaleça e a verdade diminua. Por isto que Jesus disse que nos últimos tempos alguns de nós serão lançados em prisões por causa da palavra, por causa do Evangelho. Porque eu não acredito que o homem e a mulher que tem o Espírito Santo, que conhece a Deus, que ora a Deus, fala com Deus, ele aceite parar de pregar o que Deus manda ele pregar. Quando o homem está disposto a obedecer o homem e recusar o que Deus determina, há um grande sinal que o Espírito de Deus não está mais ali. É um grande sinal que o Espírito Santo não habita mais no meio da igreja. Quando você vê a igreja completamente endemoniada pelo comportamento daquele povo que se diz ser de Deus e não é, mas usa o nome do Senhor, o Espírito de Deus não está no meio. O Espírito Santo não está ali, porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, igreja. Presta atenção, nós não podemos ser enganados, precisamos estar na palavra, precisamos entender que o Espírito Santo está nos ensinando, por amor à nossa alma, ao nosso espírito, para nós não perder a salvação no último dia. Se você ama a tua alma, se você ama o teu espírito, aceite esta palavra com alegria, porque é para nós que Deus está falando. Quem bate palma é da glória. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. A Bíblia fala, aleluia, 2, já lemos, tá? 2, 18, 19. A cura para esta igreja seria um arrependimento com urgência.
Você percebe que Deus tem a cura para todas as igrejas que se humilharam. Deus tem uma saída para todos, mas quando se humilha. E aí entra o detalhe: humilhação não é para todos, é só para quem ama a salvação. Apocalipse 2, 21, a Bíblia vai nos dizer assim: dar-lhe-ei tempo para que e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A Bíblia diz que Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus espera. E aí Deus manda um sinal dentro da igreja, ninguém mais entende que é o sinal de Deus, porque não se tem mais o Espírito Santo. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, não se ouve mais. E quando não se ouve mais, chega o momento que Deus para de falar. Irmãos, interessante que tem muitos que conhecem as Escrituras, conhecem a revelação, conhecem a palavra, e eles sabem que ali na frente tem uma cova, e se ele seguir à direita, ele vai cair na cova. E o Senhor está falando: só siga em frente, levante a cabeça, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só caminha. Não, mas eu quero seguir para a direita. Mas Deus disse: siga em frente, não vai, não, mas eu quero ir para a esquerda um pouquinho. Por quê? Porque eu procuro um evangelho que facilita mais para mim. Eu não quero que a palavra seja dura comigo, então não quero o reino do céu, infelizmente. Se a palavra não for dura comigo, eu não faço parte do céu. É a real da Bíblia. Quando eu quero coisa fácil, que não exige de mim, isto quer dizer que, primeiro ponto, eu não tenho amor nem pela minha alma, nem pelo meu espírito. Porque se eu tenho amor pela minha alma, pelo meu espírito, o que eu quero para mim? Não importa. Por mais dura que seja a palavra do Senhor, eu quero pagar o preço, eu quero sofrer, eu quero obedecer, eu quero guardar, eu quero seguir firme, porque eu sei que eu vou fazer parte da mesma igreja de Esmirna. Uma igreja sofredora, uma igreja que padecia, mas recebeu o troféu que foi a vida eterna. Quem bate palma e dá glória ao nome do Senhor? Oh, aleluia! Presta atenção. A cura para esta igreja seria o arrependimento com urgência, tá? Nós lemos 2:21, aí o Senhor diz assim: 2:21, a Sardes, a igreja que se encontrava na UTI espiritual. Jesus disse: eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morta, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, capítulo 1, Apocalipse 3, verso 1 até o 6. A Bíblia diz assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morta. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram
nas suas vestes comigo, antes darão de branco, antes andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome no livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguns instantes ali atrás eu dizia que Deus pode riscar o nome de uma igreja no livro da vida. Aí aqui o Senhor está dando um sinal que quando a igreja se arrepende, se humilha, eu não riscarei o teu nome do livro da vida. Eu fico preocupado, irmãos, a cada segundo, desde que eu me converti a Cristo, com a minha vida espiritual. Eu tenho medo, mas medo do que, pastor? Medo de perder força na oração, medo de enfraquecer na fé. Eu luto, eu batalho, eu procuro sempre estar ligado no Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: quando uma pessoa está fraca espiritualmente falando, é o sinal de alerta para que comece a gatinhar na oração, pedir ajuda, pedir o socorro do Senhor, se firmar no Senhor. Mas aí o Senhor olha para a igreja e o Senhor diz que a igreja está morta. E o que pode matar uma igreja? O que pode ter uma igreja como morta? É a partir do momento que o pecado reina dentro dela. A Bíblia diz que os filhos de Eli se prostituíam na porta do templo, e Eli não repreendia os seus filhos. Eli aceitava o pecado dentro do templo, mas chegou o momento que o machado de Deus chegou. Deus arrancou Eli do templo e com a morte. Deus arrancou seus filhos da porta do templo e com a morte. E aí Deus coloca no lugar de Eli o menino, filho de Ana, de uma mulher que era estéril, mas se tornou ele um grande profeta do Senhor, o profeta Samuel. Presta atenção, foi Eli que ensinou todos os dados do templo ao profeta Samuel. Porém, o profeta Samuel foi fiel, honrou ao Senhor, não se desviava nem para a esquerda, nem para a direita, a ponto de Deus usar um homem fiel e verdadeiro para consagrar o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora veja comigo: se nós estiver de engano dentro da igreja, principalmente quem é pastor, quem quer que seja, chega o momento que o machado de Deus vai na raiz. O machado de Deus vai na raiz, para que não brote mais, não cresça mais e não atrapalhe mais. Foi o que aconteceu com Eli. Deus repreendeu com a morte, irmãos. Ele está sentado numa cadeira, cair da cadeira, quebrar o pescoço e morrer. Aí vem a pergunta que não pode se calar. O lugar de Deus, a igreja de Deus é santa. E ai daquele que tocar naquilo que é santo. Ai daquele que tocar, seja na igreja da oração, seja numa igreja que está ali, uma igreja pobre. Aí a pessoa, mas aquela igrejinha, ali, está até caindo tal lugar, está passando dificuldade, olha aquela igrejinha. Olhar a aparência é uma coisa, e saber o que tem lá dentro é outra. Amém? Às vezes olha para a igrejinha, critica ela, zomba ela e calunia ela, e não sabe que está criticando Deus, está zombando Deus e está mexendo com Deus. E quem mexe com Deus se
queima. Quem mexe com fogo se queima. Quem mexe com Deus se arrebenta. Quem bate palma e adora o Senhor. Amém? Aleluia! A cura para esta igreja será gratidão pelo que recebeu do Senhor, arrependimento sincero, vigilância constante. Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei contra ti como ladrão, e não saberás que horas hei de vir. O Senhor está dizendo: a minha vinda eu vou vir no momento que você não estará esperando. Minha igreja, eu virei contra ti no momento que não estiveres esperando. E se não vigiares, se não estiver esperando, vai perder a vida toda, vai perder o tempo todo que esteve dentro dela, que esteve caminhando para a igreja, caminhou para a igreja, lutou pela igreja, mas obras que não foram aprovadas pelo Senhor, trabalhos que Deus não recebeu, porque foi trabalhos apresentáveis não de uma forma que agradasse a Deus, trabalhos que foram apresentados para agradar um povo, para agradar vidas e não ao Senhor. E a nossa apresentação na igreja não é para o povo, nós estamos se apresentando para Deus. O nosso culto é o culto para Deus. Quando damos um glória é para Deus, louvamos um louvor é para Deus. É assim que o Senhor quer. Amém? Amém. Então veja conosco. Filadélfia, a igreja pequena mas fiel e perseverante na palavra. Jesus disse: eu sei as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Apocalipse capítulo 3, verso 7 até o 13. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, que lindo! Eu, aleluia, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem me entende, diga glória a Deus. Quantas pessoas se enganam? Quantas pessoas se enganam? Você aí que está ouvindo, né? Eu sei que tem pessoas aí que às vezes eu já ouvi de pessoas dizer: ei, aquela igrejinha de fundo de quintal. Presta atenção, irmãos,
Nós temos que saber o que nós falamos, para nós não pecar contra Deus. As pessoas têm muita mania de falar o que pensa, sem conhecer e sem saber o que está falando. A Bíblia fala sobre a igreja de Esmirna e sobre a igreja de Filadélfia, duas igrejinhas pobres, mas duas igrejinhas que guardavam e agradavam ao Senhor. A Bíblia fala de duas igrejinhas sofredoras, duas igrejinhas que lutavam, tinham guerra dia e noite para manter a porta aberta. Eram sofredoras, mas tinham uma palavra cheia de saúde, tinha uma palavra saudável, tinha um alimento sadio, tinha irmãos que oravam com fé, tinha irmãos que guardavam a doutrina com fé, tinha irmãos que ouviam a palavra com prazer, tinha irmãos que estavam no culto com muito prazer, e aquilo agradava ao Senhor, porque todos estavam dispostos a guardar o mandamento, obedecer a palavra, porque queriam morar no céu. E o Senhor se agradara desta igreja, a ponto de dizer que era uma igreja sofredora, era uma igreja que enfrentava grandes guerras, mas tinham porém, o Senhor Jesus estava no meio dela, e o Espírito Santo no meio dela. Quem bate palma e dá glória ao Senhor? Que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração. Oh, glória a Deus! Quem bate palma e dá glória ao Senhor? Quem aguarda a volta de Jesus, diga amém. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Mas este mundo eu não quero mais, não tem alegria e também não tem a paz. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Mas este mundo eu não quero mais, não tem alegria e também não tem a paz. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Amém? Quem bate palma e dá glórias ao Senhor? Glória a Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês, que Deus venha tocar poderosamente